Olá, ouvinte caçador de mim. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao 30º episódio, gente, desse podcast que tá levando tanta coisa boa aí pros corações e mentes dos nossos ouvintes. Nós estamos tendo aí excelentes podcasts e é por isso, né, Lu, que encerrando a terceira temporada, nesse 30º episódio, você renova os votos da gente continuar aí com as gravações? Nossa, gente, as pesquisas, as histórias estão inspiradoras demais. Com certeza, gente. É uma delícia realizar esse podcast. Que bacana! Então eu sou o André Toledo ao lado de Luciene Soares nesse 30º episódio, no final dessa terceira temporada, gente. Vem aí! Uma pessoa de Deus, vem aí um padre, mas só que ele vem estabelecendo uma polêmica, Lu, que é mais ou menos essa. Seria esse padre brasileiro a primeira pessoa que realizou uma transmissão radiotelegráfica do mundo? Ou seja, seria esse representante de Deus, né? Lá no final do século XIX, a pessoa precursora do que hoje a gente conhece como rádio, TV e etc. A internet, inclusive. Hein? O que vocês acham, hein? Aliás, Lu, deixa eu fazer essa enquete aí com você. Enquanto isso, o nosso ouvinte também vai pensando. Em algum momento você associou a ideia da invenção do rádio, o que seria então, né, a transmissão aí das ondas de TV e até chegar hoje, ou seja, as telecomunicações como um todo, algo oriundo de um padre brasileiro? Gente, jamais podia imaginar. Aliás, sinceramente, eu nunca ouvi falar dessa pessoa. Olha que triste isso, gente. Nunca ouvi falar. Por favor, elucide nossas mentes. Vou elucidar. Até porque, viu, Lu, o nosso ouvinte, eu tô vendo você aí, ouvinte, você correu pra internet pra digitar lá quem foi o inventor, né, do rádio. Você deve ter se deparado com o italiano Guglielmo Marconi, né? Porque em 1896 ele fez experimentos e comprovou ali a telegrafia sem fio, não é isso mesmo? Mas o nosso padre, 3 anos antes, segundo alguns parcos documentos, mas sobretudo através de relatos, tá? Ele fez isso também 3 anos antes. Eu tô então finalmente, né, ouvinte, falando do Roberto Landel de Moura, o nosso querido padre gaúcho, nascido lá em Porto Alegre, em 21 de janeiro de 1861. Lá mesmo, 67 anos depois, ele morreu. Dá a impressão, né, Lu, de que ele nasceu, ficou por ali mesmo e morreu em Porto Alegre. Nesse início de biografia, eu quero dizer para você, viu, ouvinte, que esse padre gaúcho rodou o mundo pela fé e pela ciência. E é isso que a gente vai conhecer a partir de agora. Que história incrível, porque muita gente acha que religião, fé e ciência são coisas antagônicas, né? Que não andam juntas. Tá aí, né? Eu acredito nessa união e o padre também, pelo jeito, acreditou. Eu acho, Lu, que você tocou num ponto muito sensível e positivo do podcast, porque realmente tem, até hoje, né, pleno século XXI, essa distensão, né? Teologia para cá, ciência para lá. Estamos falando aí de fins do século XIX e início do século XX. Daqui a pouco vocês vão entender que houve até apoio para essa aproximação, tá? Não houve muita dificuldade para isso, não. Bom, os projetos, né, documentados do padre Landel demonstram o quanto ele foi precursor de uma coisa sensacional. Você está achando, né, ouvinte, que a gente está falando de uma coisa muito antiga, tudo. Você está nos ouvindo aí por, de repente, né, quem sabe, por aparelhos sem fio. Então ele foi precursor da transmissão sem fio, gente. Não só do som, como da imagem também. Olha que coisa incrível, né? Então, através das ondas eletromagnéticas que fariam surgir hoje o que é o nosso telefone, o nosso rádio, enfim, ele colocou lá descrições e chegou até a montar protótipos funcionais, hein? Lembrando, viu, Lu, que naquela época, a gente está falando de uma época que nem a luz elétrica estava disponível. Olha que coisa incrível. Uau! Gente, o homem era fora do tempo dele, total. Completamente, Dá até aquela sensação de que o padre Landel pousou no planeta Terra vindo aí de uma outra esfera. Aliás, tem uma questão em relação a isso, que se a Lu me lembrar,
eu conto essa conexão dele com seres extraterrenos. Olha aí, Lu, que coisa sensacional. Fica até o fim, ouvinte! Não, você me deixou curiosa agora, porque eu não faço a menor ideia como uma televisão funciona sem eletricidade, gente. Exatamente. Gente, até porque, né, eu vou lembrar aqui, Lu, a luz elétrica chega, né, para grande população em 1904, lá no Rio de Janeiro. Então, as pesquisas antecedentes de Landau foi a luz de vela. Romântico. Ai, ai. O caminho do Landau, né, como inventor e cientista, foi de provações, gente, incrível, né? Falta de dinheiro, falta de recursos laboratoriais, né, e falta de apoio político e empresarial. Aliás, isso não é muito novidade, não, né? Eu tô falando, gente, alguma relação com os dias atuais? Gente, é o quê? Gente, mais de 200... Não. Mais de 100 anos depois, e a gente continua mais ou menos no mesmo problema. Mesmo. Gente, que triste. Incrível, né, gente? Triste realidade. E olha só que coisa incrível, gente. Até os fiéis da igreja à época, tá, viram, ouviam ou percebiam o padre Landau, né, como louco, um desvirtuado, né? Entre aspas, diziam assim, nossa, né, ele fica aí falando com fantasmas, né? Quer dizer, a ciência assustando um pouquinho os fiéis ali. É que se olhava para um homem de batina, queria que ele ficasse mesmo lá no altar rezando suas missas, né? Isso era o comum. Agora um padre, né, que sai inventando coisas aí, realmente, na época assustava bastante, né? Viu? Mas de fato, viu, Lu? De fato, o padre... Eu vou contar só para vocês aqui, tá, ouvinte? O padre Landau chegou em algumas conversas informais a dizer que ele poderia evoluir com esses experimentos, né? A ponto de identificar, né, coisas além mundo. E aí a gente fica assim, tentando entender se o além mundo era alienígena mesmo, tipo, né, receber ou transmitir ondas de rádio, ou se ele estava tentando uma tecnologia para conectar o mundo dos vivos ao mundo dos mortos, né? Sei lá. A espiritualidade, né? Que é uma coisa que fascina e leva muita gente a tentar, né? Desvendar até os dias de hoje, gente. Quem não gostaria de se comunicar, né? Com o além. Curiosidade, né? Seja ela qual for, é bastante interessante ter, né? E a curiosidade o levou à ciência e também à fé. Alguns trechos de cartas do padre Landau, né, vão demonstrar um lado cristão humilde, dizendo assim, né, Lu, olha, eu estou fazendo essas invenções, porque a gente vai ver daqui a pouco que inclusive ele chegou a patentear, tá? Mas ele dizia, não, eu abro mão disso, eu só abro mão daquilo, na verdade essas invenções todas são obras de Deus e para todas as pessoas. Então, isso é um pouquinho sintomático para o fato de você, ouvinte, por exemplo, tá aí, né, surpreso com o fato de que Padre Landau, né, é um ícone tão precioso assim para a ciência e para a tecnologia e você não sabia. Então a humildade dele, de repente, o impediu de ser mundialmente conhecido nos dias de hoje. Então, agora, veja bem, Lu, você gosta disso, eu sei, tá? Olha a precocidade dele. Com 16 aninhos, ele vai descrever, né, num texto lá, um certo tipo de telefone, né? E, gente, isso acontece um ano antes do Graham Bell, né, apresentar definitivamente o seu invento. Uau. Lógico, né, foi um ensaio de um jovem, de um adolescente, mas demonstra toda a mente, né, projetiva dele para as tecnologias que viriam. Isso é sensacional, né? A família, principalmente, ouvinte, o irmão do padre Landau, tá, insistiu para que ele se tornasse padre. E aí não teve jeito, ele cedeu a essa pressão toda e seguiu para a Europa, para a Itália, para Roma. E lá ele cursou Direito Canônico, mas nos intervalos ele estudou Física e Química, ouvinte. Como é que estão suas notas de Física e Química, hein, ouvinte? Gente, que interessante, né? Só abrindo parênteses aí, como Sim. que... Hoje a gente não vê mais tanto isso, eu acho, nas famílias, mas no episódio anterior, quem buscar lá também, sobre Zilda Arnes, gente, quase metade da família dela foi, né, seguir, não sei como é que fala, tá? Na igreja. Então, padre, arcebispo, né, foram realmente seguir, né, os planos de Deus na igreja, né? Exatamente. E era um desejo realmente, na maioria das famílias, né, no século
início do século passado e atrasado, que pelo menos alguém da família seguisse a carreira de padre, principalmente, né? Ou freira. Mas era realmente um desejo da família, que cada família tivesse, né? Um religioso ali. É interessante isso. Interessante, é. Talvez essa herança muito ancestral da educação que nasce exatamente nos espaços religiosos, né, gente? Muito bem. Será que ele aceitou ir para a Europa, inclusive, até aproveitando essa deixa tua, Lu, para ter as chances de estudar ciência? Quer dizer, ele falou, não, faz o seguinte, eu vou aceitar a proposta do pai e da mãe, do meu irmão principalmente, eu vou lá ser padre, mas aí é lá mesmo que tá rolando as boas coisas da ciência, eu vou aprender um bocado com isso. Fica aí, né, essa especulação. De fato, ele aprofundou os seus estudos básicos aí, né, de física e química para o desenvolvimento dos seus experimentos. E lá em Roma, também ele concebeu, né, precocemente, na minha opinião, uma teoria assim, muito elaborada, né, sobre os fenômenos físicos do universo, gente. É quase uma filosofia isso, né? Ou quem sabe até esbarrando numa teologia. O que você acha, hein, ouvinte? Então vamos lá. Os fenômenos físicos do universo agem de uma forma tão harmônica que propicia a vida. Olha que coisa incrível, né? Eu até vou parar por aqui, né? Porque dá um pano pra manga isso, né? Nossa, mãe, isso vai longe. E não está dentro exatamente do escopo. Vai longe. Não está dentro do escopo das invenções do padre Landel, mas fica aí como curiosidade, tá bom, ouvinte? Aí ele faz os estudos, Lu retorna para o Brasil ali em 1887, assume a paróquia do Rio de Janeiro. Curiosamente, a primeira missa que ele reza tem a presença lá do Dom Pedro II, tá? Olha! Que importante! Que importante, né? Gente, Dom Pedro II, vamos ver se o ouvinte lembra das aulas de história, Lu. Ele era aficionado por tecnologia, tá? O Dom Pedro II participou de feiras nos Estados Unidos, foi um dos primeiros governantes globais aí, né, do mundo a experimentar o telefone, mandou instalar telefone lá no palácio, né? Ele gostava dos brinquedinhos aí, dos gadgets. E, inclusive, dizem, tá? Os relatos de que Dom Pedro II e Padre Landel mantiveram boas conversas. A gente fica imaginando que conversas boas exatamente, foram, né? Conversa de nerd, sabe? Não, delícia. Muito bem. Em 1892, o Padre Landel, né, ele concebe e executa o seu primeiro transmissor sem fio. Mas só lá em 1900, gente, olha só, né? Só lá em 1900... que ele vai para São Paulo e publicamente, para algumas pessoas, algumas autoridades, ele demonstra o funcionamento do seu protótipo. Aí já tinha perdido o bonde da história, né? A Europa já tinha assumido o protagonismo aí dessas invenções, né? Foi por isso que em 1901, e aí ainda bem que rendeu isso, né? Porque aquelas poucas autoridades lá em 1900 reconhecem que a mente genial de Padre Landel. Em 1901, tanto a Igreja Católica quanto algumas autoridades pretendem e executam um certo patrocínio e incentivo para que ele viaje ao mundo aí, né? Incrementando seus estudos, demonstrando aí as suas invenções, e é assim que ele vai parar aí, né? Um tour pela Itália, França, Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, viu, Lu? Ele tenta patentear algumas invenções, aí os americanos dizem, não é assim, né? Você tem que construir um protótipo, ele tem que funcionar. Porque o Padre Landel, na correria, levou na bagagem só os escritos, os esquemas, né? Aí o departamento o departamento de patente, né, dos Estados Unidos, não é assim brincadeira, né? Vai acreditar só no papel? Que isso? Aí ele fica um tempo a mais nos Estados Unidos do que o planejado, justamente para construir, de novo, reconstruir os seus protótipos, comprovar o funcionamento e, de fato, né, Lu? Ele tem aí 3 protótipos nessa ocasião aprovados, né? 3 patentes, melhor dizendo, tá, ouvinte? Que é o transmissor de ondas, telefone sem fio e telégrafo sem fio. Uau! Reconhecido lá pelo Departamento de Patente? Impressionante. Isso aí. Bom, com a moral toda, Padre Landel volta para o Brasil, pede apoio científico e financeiro ao presidente da ocasião, Rodrigues Alves, também a outros políticos e militares, e nada. Exatamente isso, né? Inclusive, gente, o assessor
do presidente Rodrigues Alves, aconselhando o presidente a não investir naquela pessoinha ali, né, de batina, diz mais ou menos assim: Excelência, o tal padre é positivamente maluco. Imagine que ele chegou até a falar para mim, para minha pessoa, na possibilidade de um dia a gente ter contatos com outros mundos. Fecha aspas. Coisas que hoje até a gente até está executando, né? A gente está entrando em contato com Marte. Então não é nem uma questão de vida, além mundo, além morte, mas é manter a mente aberta para as coisas. E assim faz a ciência, né, nos colocando, por exemplo, nesse estágio atual. E imagine daqui a uma década, né, se a gente não vai estar, de repente, até povoando outros planetas, ou descobertas incríveis para a saúde, né, para o nosso bem-estar, etc. e tal. Então nada pode frear, né, a imaginação fértil do cientista. Muito bem. Enquanto no exterior ele ganhava reconhecimento e incentivo, no Brasil era só descrédito, confiança e total ignorância sobre os promissores usos das suas invenções, ouvinte. Aí, né, Lu, poxa, nem a igreja segurou a bola, né? Falou, então já estão desacreditando o padre Landel, vamos fazer o seguinte, vamos chamar ele de volta para rezar a missa e abandonar os seus laboratórios e as suas ideias mirabolantes. Que pena, né? Muito triste. O padre Landel, ele falece em 30 de junho de 1928, vítima de tuberculose. Ele gostava de fumar, tá? Então, uma coisa que agravou a saúde dele ali. Finalmente a solenidade, a pompa e o ritual fúnebre em alto estilo, naquela ocasião da sua morte, parece que ter reconciliado ele ao a merecida posição, né, na ciência e na história. Foi bastante concorrido aí pós-morte. Isso é uma coisa bem típica, inclusive, né, Lu? Muitos incríveis da ciência, das artes, só tem o reconhecimento após a morte, né? Falando nesse sentido de igreja, né, e descoberta, a gente lembra de Mendel também, né? Olha aí. Verdade. Mendel na área de genética também, gente. Olha só a luta que ele teve também. Né? Então... Inclusive, Lu, em 2002, recente, né? 2002, uns 20 anos atrás, os restos mortais do padre Landel, eles foram transportados, né, transladados para onde hoje ficam, né? Quem for turistar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pode ir lá na Igreja do Rosário, lá estão os restos mortais de padre Landel devidamente sepultados, e esse cortejo de translado em 2002 também foi de novo com pompa, militares, políticos, autoridades estavam lá. Quem dera, né, ele receber essa atenção toda na época, né? Enquanto isso, o Brasil vai ficando para trás, né? Porque os inventores Acordem, gestores. Estamos perdendo uma leva de pesquisadores, de pessoas brilhantes aqui, que estão tendo que fazer seus experimentos e desenvolver seus projetos fora do Brasil por falta de incentivo aqui. Estão fazendo maior sucesso fora do que aqui. Vamos investir em educação, vamos pegar essa galerinha que está começando aí, que nós temos tudo para ser um centro de referência em pesquisa e desenvolvimento aqui. Exatamente. Isso acontecia no século XIX, em pleno século XXI continua acontecendo. Os nossos queridos cientistas brasileiros, uma parte considerável deles estão tendo que ir para fora, levar o seu talento para fora. Fica esse alerta que a Lu colocou aí. Muito bem. As honrarias são poucas, mas existiram, tá? E fica a nossa honraria aqui, tá, Padre Landel, onde vocês estiveram, ao lado de Deus, se conseguir se conectar do outro mundo com a gente, olha aí. Ó. Então, ele foi cidadão honorário de São Paulo, patrono, ele é patrono da ciência e tecnologia lá em Porto Alegre, é patrono dos radioamadores no Brasil. E, Lu, igualmente a sua biografada anterior, daqui a pouco você faz o merchan, tá? Padre Landel, né? Isso é muito importante. Em 2012, por decreto presidencial, ele é inscrito no livro dos heróis da pátria, gente. Quem mais está lá? Exatamente. Então, esse livro de heróis e heroínas da pátria contém também o nomezinho esse ano, tá? De Zilda Arnes, tá? A nossa biografada do episódio 29. Corram lá e vejam. Você vê que não é só gente que fez muito aí, né? Reconhecimentos tardios, mas reconhecidos, né? Lu, por fim,
por fim, nesse episódio, a enigmática carta do Padre Landel para sua queridíssima mãe, né, escrita quando ele estava ainda lá na Europa. E ele diz assim, abre aspas, querida mãe, será uma grande satisfação revê-la, finalmente, após 8 anos em Roma. Vim na paz e volto sacerdote. Peço a Deus que me ilumine. O meu caderno está cheio de ideias à procura de um método. Ficaremos algumas semanas juntos. Pedirei para voltar ao Rio de Janeiro. Gostaria de... ... porque ele não completa a frase, não completa a carta, nunca escreve definitivamente a mensagem que ele queria deixar para a mãe. Isso é muito enigmático, não sabemos o que passou no coração e na mente daquele homem que estava ali num embate grandioso, né, entre missão para Deus, missão para a ciência, e nunca deixou de ser um filho que sentia muita saudade da sua mãe, né? Olha Nossa, só que coisa incrível, né? História fascinante. Gostou, Lu? Adorei. Né? Essa união de ciência e religião é importantíssima, né? Gente, uma coisa não exclui a outra, né? Muito pelo contrário, caminham de mãos dadas, né? Eu acho que Deus ilumina a nós seres, né, com missões especiais. E tem gente que tem exatamente a missão da descoberta, né, da pesquisa. Então vamos ouvi-los e vamos incentivar essa meninada a seguir com essa missão. Sensacional. E assim terminamos, ouvinte. Tchau, tchau.